Como melhorar sua vida através de 3 pilares do bem-estar: o sono, a alimentação e os exercícios físicos. A gente vive num mundo acelerado, cheio de compromissos, prazos, expectativas. A gente acorda cansado e a gente come o que dá, né? Passa o dia inteiro sentado e no fim a gente tenta compensar esse estresse com algumas distrações ali que fazem a gente dormir até mais tarde. No dia seguinte, o que acontece? O ciclo se repete. Parece familiar? Pois é. Muita gente acha que ter saúde e bem-estar exige ali sacrifícios imensos, como por exemplo, cortar tudo que gosta da alimentação, treinar como se você fosse um atleta ou dormir como você fosse um monge budista, né? Mas a verdade é que pequenas mudanças elas já fazem uma diferença enorme na sua vida. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver a sua autodisciplina, a construir os melhores hábitos para a sua vida, a tirar ali aquela preguiça, a trazer mais produtividade, mais foco. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, tá bom? A ciência tem mostrado há décadas que 3 pilares sustentam o nosso bem-estar físico e mental, né? O sono de qualidade, a alimentação equilibrada e os exercícios físicos, de forma regular, né? Se um deles falha, os outros sofrem as consequências. Mas quando eles funcionam juntos, a gente cria ali um ciclo positivo que melhora a nossa energia, que melhora o nosso humor, a nossa produtividade e até os nossos relacionamentos. Como se fosse uma cadeira de 3 pernas, né? Se você tirar uma delas, dificilmente você vai conseguir achar ali o equilíbrio só com as outras duas. Aliás, você vai até conseguir, né? Mas com certeza vai ter um desgaste enorme para manter a sua qualidade de vida e manter esse equilíbrio. Então, primeiro vamos falar do sono. E com isso, eu vou te explicar como melhorar o seu sono com 3 passos simples. Se você já passou uma noite em claro, foi para uma festa, virou a noite, sabe o caos que é tentar funcionar no dia seguinte, né? O problema é que muitas pessoas, elas acham que elas dormem bem simplesmente porque elas estão ali, chegam na cama, fecham os olhos e apagam. O que acontece no seu cérebro enquanto você dorme? Bom, o sono é o momento em que o seu cérebro organiza as informações do dia a dia, remove ali algumas toxinas que estão acumuladas e fortalece criando novas memórias, né? Alguns estudos do National Institutes of Health, né, que é o NIH, eles mostram que o sono REM, que é aquele sono que a gente fica com movimentos rápidos, né, aquela fase profunda do descanso, ela é essencial para criar momentos ali de resolução de problema, de criatividade, e a falta do sono gera uma tempestade química no nosso corpo, né? O hormônio do estresse, o cortisol, ele dispara, a memória começa a falhar, o controle emocional vai ali por água abaixo, e é por isso que depois de uma noite mal dormida, tudo parece mais difícil, tudo parece mais irritante. Se você já brigou com alguém por algum motivo bobo depois de uma noite ruim, de uma noite mal dormida, parabéns, você foi sabotado ali pelo seu sono, né? O seu autocontrole foi sabotado. Então, como melhorar seu sono com 3 passos simples? Primeiro, crie um ritual noturno, né? Diminua as luzes, evite as telas e faça algo relaxante antes de dormir. A luz azul, aquela que é principalmente nos celulares, computadores e televisões, ela estimula muito o nosso cérebro a permanecer alerta, porque reduz a produção de melatonina, que é o hormônio responsável pela indução do sono. Segundo ponto é, evite cafeína depois das 16 horas. A cafeína ela é um estimulante que aumenta o nosso estado de alerta também, bloqueando ali alguns receptores cerebrais como a adenosina, e essa substância ela é responsável também pela sensação de sono e de cansaço, e o consumo próximo do horário de dormir, ele atrasa a chegada do sono, ele reduz a qualidade do descanso e ele pode sim gerar ali alguns despertares frequentes durante a noite, né? E o terceiro ponto é, mantenha horários fixos. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele adora a rotina. E quando você cria uma rotina de deitar e acordar sempre no mesmo horário, você está ajudando a regular o ritmo circadiano, o relógio biológico interno que determina os ciclos de sono e de vigília do nosso corpo. E essa consistência, ela fortalece os sinais que o nosso corpo envia para o cérebro, facilitando ele a adormecer e promovendo um sono mais profundo e até mais restaurador, né? E aí eu vou deixar aqui algumas referências, uma delas é o livro Por que Nós Dormimos, do neurocientista Matthew Walker. Nesse livro ele explica ali em detalhes, né, como é que o sono afeta todas as áreas da nossa vida.
Agora vamos falar do segundo pilar, a alimentação, e como melhorar a sua alimentação sem nenhuma dieta radical ou restritiva, né? Imagina um carro esportivo de luxo ali, e se você colocar um combustível ruim ou adulterado, ele pode engasgar, ele pode perder a potência, ele pode até quebrar. E o seu corpo ele funciona exatamente do mesmo jeito. A alimentação ela não é só uma questão de eu vou engordar, eu vou emagrecer, eu vou ter aquele corpinho de academia. É uma ferramenta poderosa para a gente regular a nossa energia, o nosso humor e até a nossa capacidade de autocontrole, de tomar boas decisões. E você sabe por que você se sente cansado depois que você come? Isso acontece porque os alimentos ricos em carboidratos simples, como por exemplo o pão, o arroz branco ou alguns doces, eles são rapidamente digeridos e absorvidos, gerando ali picos de glicose no nosso sangue. E, em resposta, o nosso corpo libera ali uma grande quantidade de insulina para controlar esse aumento repentino da glicemia, né? No entanto, esse processo ele pode provocar uma queda acentuada nos níveis de açúcar logo em seguida, porque como é um pico, logo que passa aquele pico, o seu açúcar vai lá para baixo, causando aí o que a gente chama de hipoglicemia reativa. E essa queda brusca, ela traz uma sensação de fadiga, de sonolência, de falta de energia, porque o nosso cérebro ele depende diretamente da glicose como principal fonte de combustível. Por isso que depois de uma refeição rica em açúcar, em carboidratos simples, é comum sentir aquele cansaço, aquela letargia, aquele sono, né? Um exemplo é se você já foi almoçar num fast food, naquela correria, né? E aí voltou para o trabalho, quando deu ali 2 horas da tarde, deu aquela preguiça, e não é preguiça, né? É fisiologia. Então, para que você possa melhorar esse pilar, coma proteínas e fibras, e aí em todas as refeições, né? Inclua algumas proteínas, porque elas podem melhorar a sua sensação de saciedade e os nutrientes são digeridos de forma mais lenta no nosso organismo. Proteínas, por exemplo, como carnes, ovos ou feijão, elas ajudam a regular a glicemia e evitam esses picos rápidos que a gente tem, e até o pico de fome, né? As fibras que tem nos legumes, nas frutas, nos grãos integrais, elas ajudam a desacelerar a digestão e prolongam aquela sensação de estômago cheio, reduzindo assim aquela vontade de comer toda hora. E evite alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos ultraprocessados, eles normalmente possuem altos níveis de açúcar ou de gorduras ruins, né? E, obviamente, aditivos químicos que provocam esse desequilíbrio hormonal, né? E com isso, fome frequente e ganho de peso, né? Optar pela alimentação mais natural e minimamente processada, como carne fresca, ovos, frutas, legumes, vegetais, vai garantir aí um maior controle do seu apetite, da sua saúde em geral e aumentando a sua qualidade nutricional das refeições. E o terceiro ponto é beba mais água. A desidratação ela pode facilmente ser confundida com fome, porque o nosso cérebro ele nem sempre consegue distinguir claramente entre essas duas situações, entre essas duas sensações. Então, beber mais água ao longo do dia ajuda a manter o seu organismo mais hidratado, melhora a sua disposição e evita que você coma sem necessidade, né? Dessa forma, contribuindo ali para melhorar não só a sua fome, mas também uma perda de peso, um controle do peso mais saudável, né? E como referência, eu vou trazer aqui o documentário That Sugar Film, que é um documentário que mostra como o consumo excessivo de açúcar ele afeta o nosso corpo e a nossa mente. E por fim, vamos falar do pé da cadeira que faltava, o pilar dos exercícios físicos. Eu vou te ensinar como sair do sedentarismo sem sofrimento. Se uma empresa criasse, vamos pensar no futuro, né? Se uma empresa criasse um remédio que aumentasse a sua energia, reduzisse o seu estresse, melhorasse o seu sono, ajudasse no seu foco e ainda deixasse o seu corpo mais bonito do jeito que você quer, você compraria? Então, esse remédio já existe. Ele se chama atividade física. O ser humano, ele evoluiu se movimentando, né? Se você for pensar, os nossos ancestrais, eles andavam dezenas de quilômetros por dia para poder caçar, para coletar alimentos, para fugir dos predadores. Mas hoje em dia, a gente fica sentado o tempo todo, no carro, no trabalho, se for em casa também, no sofá, vendo Netflix. O nosso corpo, ele evoluiu aí durante esses milhares de anos para se movimentar constantemente, mas o estilo de vida moderno, o estilo de vida que a gente leva hoje em dia, coloca a gente de forma cada vez mais sedentária. E esse comportamento, ele reduz a circulação sanguínea, ele enfraquece os nossos músculos, as nossas articulações, ele afeta de forma negativa a nossa saúde física, a nossa saúde mental. A ausência desse movimento, ele leva ao
nosso corpo ao aumentar as inflamações, ele gera dores crônicas, sensação de cansaço e até a gente fica mais vulnerável a transtornos aí psicossomáticos, emocionais, como por exemplo ansiedade, depressão. Por isso que romper o ciclo do sedentarismo, inserindo aí pequenas atividades físicas na sua rotina, é essencial para trazer ali ou restaurar aquele equilíbrio natural do nosso corpo e melhorar a qualidade da nossa vida. E para te ajudar a sair desse sedentarismo, eu vou trazer aqui 3 técnicas simples que você pode aplicar no seu dia a dia. Primeiro, faça algo que você goste. Escolher uma atividade física que realmente você gosta aumenta de forma significativa a sua chance de tornar isso um hábito duradouro. Não é necessário frequentar a academia tradicional todos os dias. O importante é você se movimentar e de maneira prazerosa. Então, atividades, por exemplo, como dança, como artes marciais, como caminhada, às vezes caminhada na natureza, para quem gosta, ou natação, elas podem ser alternativas excelentes para poder aliar o prazer com a sua atividade física, reduzindo aquela resistência inicial e tornando o exercício mais atrativo e menos sacrificante, né? O segundo ponto é, comece pequeno. Um erro muito comum é achar que você precisa de muito tempo para começar a se exercitar. A verdade é que mesmo períodos curtos, de 10 minutos diários, ele já tem impacto positivo e significativo na sua saúde física e, consequentemente, na sua saúde mental. Então, começar com pequenos passos facilita a criação do hábito, exige menos esforço inicial, reduz o risco da sua desmotivação ou da sua desistência no meio do caminho, e à medida que o hábito vai se consolidando, naturalmente você vai ter mais vontade de ampliar esse tempo dedicado às suas atividades físicas. E o terceiro ponto é, use a regra dos 5 minutos. Quando a preguiça ou a resistência ao exercício ou à atividade física surgir, comprometa-se só com 5 minutos daquela atividade. Psicologicamente, o cérebro ele aceita melhor essa proposta, já que o esforço inicial parece ser mínimo, né? 5 minutos. Na prática, depois dos primeiros minutos, quando você estiver ali se movimentando, fazendo seu exercício, é muito comum você perceber que a preguiça ela vai embora, ou pelo menos ela diminui, o prazer aumenta, e assim você acaba continuando além do tempo que você se propôs. Essa técnica, que é bem simples, ela acaba reduzindo as barreiras mentais que elas impedem que a gente faça ali a consistência da nossa prática de exercício físico. Eu vou trazer aqui o livro O Poder do Hábito como referência, né, do Charles Duhigg. Ele explica como pequenas mudanças podem causar grandes transformações na nossa vida, principalmente quando a gente fala sobre hábitos angulares, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre eles. E um filme também muito inspirador é o Desafiando os Gigantes, né? Ao longo da história, os personagens eles enfrentam ali alguns desafios no contexto de futebol americano que exigem resistência física, mas que também exigem ali um controle mental, mostrando claramente que o sucesso não é só a questão de força física, mas principalmente da nossa capacidade de perseverar diante dos desafios, de entender os nossos próprios limites, de saber lidar com as nossas dúvidas. Então agora que você entende a importância de cada um desses pilares, a pergunta é: como encaixar sono, alimentação e exercícios físicos na rotina sem enlouquecer? Então vamos lá, comece usando a regra do bom e não perfeito. Muita gente desiste antes mesmo de começar porque acha que precisa seguir tudo 100%. Mas a perfeição, nesse contexto, ela é inimiga do progresso. Se você não conseguir dormir 8 horas, tudo bem, tenta 7, tenta 6. Se não conseguir treinar 1 hora, faz 20 minutos. Se comer mal no almoço, compensa no jantar. O segredo é a consistência e não a perfeição. Além disso, associe um hábito ao outro. O nosso cérebro ele aprende melhor quando ele liga um hábito a algo que já existe. Então, por exemplo, escova os dentes e depois de escovar os dentes, medita ali por 2, 5 minutos. Assiste a TV, mas assiste fazendo um alongamento. Coloca um copo d'água ao lado do seu celular para te lembrar de beber água quando você for pegar o celular. E aí aqui eu trago como referência o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que ele ensina como criar hábitos de forma fácil e sustentável. E por fim, use o efeito dominó. Quando você melhora uma atividade da sua vida, as outras, os outros pilares, eles seguem esse fluxo. Dormir melhor vai te fazer aumentar a energia, que vai te dar mais disposição para exercícios físicos. Se exercitar vai reduzir o seu estresse, que vai trazer ali menos vontade de comer besteira. Comer melhor vai regular os seus hormônios, vai melhorar o seu sono, que vai estar mais profundo. O segredo é começar com uma pequena mudança e deixar o resto seguir naturalmente. E para te ajudar, eu ainda vou deixar aqui, vamos dizer, a quarta dica, uma dica extra. Controle a sua expectativa e a sua autocrítica. É muito comum
começar com aquela empolgação, com aquela grande energia e logo depois desanimar, porque os resultados não vêm rápido, né? Ou de acordo com a nossa expectativa. E também não tentar se julgar de forma dura, né, em cada deslize que acontecer. Entenda que a mudança ela leva tempo, essas oscilações elas fazem parte da jornada. A cada pequeno progresso você tem que celebrar as vitórias, mesmo que mais simples, como trocar um doce por uma fruta ou conseguir acordar um pouquinho mais cedo. Ser gentil consigo mesmo fortalece não só a tua motivação, mas torna o processo mais leve, mais fácil de ser sustentável. Afinal, construir hábitos saudáveis não é uma corrida rápida, é uma caminhada constante rumo sim aí à sua melhor versão. E se você gostou e quer continuar esse papo e ter um apoio na criação dessa mentalidade de crescimento, mantendo foco, criando a disciplina, criando ali bons hábitos desde o início da sua jornada até a execução do seu objetivo, se inscreve aqui no programa Fora de Série, que é um treinamento que eu estou criando dividido em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, como o seu cérebro funciona e por que os seus comportamentos precisam ser ajustados. O segundo pilar é o pilar da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces da criação de um modelo mental de crescimento, como construir e manter bons hábitos e como se livrar de armadilhas que com certeza vão acontecer no meio do seu caminho. Você já deve ter passado por isso, como por exemplo a procrastinação, a ansiedade, síndrome do impostor e muito mais. E o terceiro pilar é o pilar da autogestão. Não adianta você se preparar e não executar, né? Esse pilar da autogestão ele vai te permitir planejar, executar e monitorar as suas ações. E aí, com técnicas e ferramentas que vão te dar não só a clareza, mas vão servir ali como uma bússola, um roteiro por todo o percurso que você vai ter da sua jornada até que você conquiste seus objetivos. E eu vou ser o seu guia nesse programa, né? Ajudando sempre que for necessário, como se fosse um processo de coaching ou um processo de mentoria, dependendo do que você precisar. E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. E caso as inscrições não estejam abertas no momento em que você estiver assistindo, você vai encontrar um link para entrar na lista de espera da próxima turma e vai ser avisado assim que a turma abrir, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu curtir, seu comentário, seu review, compartilhe esse conteúdo com alguém que precise ouvir essas dicas e a gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.